A FENPROF teve hoje aqui uma reunião com o Conselho Diretivo e o Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios. Era uma reunião que gostaríamos que tivesse acontecido já há algum tempo, mas também é verdade que o Congresso é recente, depois houve a constituição dos órgãos, a tomada de posse e hoje é que foi possível nós reunirmos e aquilo que trouxemos a esta reunião foi precisamente as preocupações que temos em relação a um processo, o processo de transferência de competências para os municípios, cujo prazo para que deixe de ser, digamos, por opção e por aceitação do município, para passar a ser compulsivamente transferidas as competências, cujo prazo expira amanhã e, portanto, a partir do dia 1 de abril, digamos assim, todos são obrigados a ter de assumir essas competências. Sabemos que a contestação dos municípios também tem existido, nomeadamente alguns que já disseram não aceitar essas novas responsabilidades porque consideram não estarem criados os meios e, inclusivamente, no caso do Porto, até com, não sei se concretizando-se ou não, dizendo que recorreria aos tribunais através de providência cautelar. E a questão aqui é simples, é evidente que nós poderíamos discutir e deveríamos, e estamos também a querer discutir, se as competências que estão a ser transferidas devem ser aquelas que os municípios devem vir a assumir. Não pomos em causa a necessidade de descentralização na educação, porque é fundamental também para que as escolas funcionem melhor. Agora, o problema é que algumas das competências que são transferidas para os municípios não vêm do poder central para o poder local. São retiradas às escolas e, portanto, diríamos até que estamos perante um processo, de alguma forma, um processo de recentralização. Há aspectos que, em nossa opinião, as escolas podem fazer melhor, porque as escolas, de facto, é que estão mais próximas das próprias populações e do próprio funcionamento e da organização da escola. A gestão, por exemplo, e a contratação e gestão de pessoal não docente. Há outros aspectos que têm a ver com a gestão de materiais, a aquisição de materiais, que têm a ver com os refeitórios e o funcionamento dos refeitórios. Sabemos que quando houve transferência, muitas vezes eles passaram a ser da responsabilidade de empresas privadas com quem foi contratualizado e a qualidade, por exemplo, do serviço foi logo, reduziu-se, portanto, diminuiu. E, portanto, aquilo que nós achávamos era que deveria haver a capacidade, o Governo deveria ter feito isso, de adiar este prazo e, à mesa, sentarmos-nos para todos poderem definir com exatidão o que é que deve passar para as escolas e aí o próprio Ministério da Educação e o Governo não abrem mão em tomar decisões que ninguém melhor que as escolas e em articulação até com os próprios municípios poderiam ser tomadas, por exemplo, a questão da organização de horários, por exemplo, a questão da constituição de turmas, mas disso, do número de alunos por turma, tendo em conta situações específicas que têm os alunos, aspectos de apoios pedagógicos a alunos, mas disso o Ministério da Educação não abre a mão, disso aí não transfere para ninguém. E, portanto, transfere problemas e chatices para os municípios, retira competências às escolas, diminuindo ainda mais aquela que é a sua capacidade de decisão e, portanto, a sua autonomia e hoje temos uma situação em que o nosso país não tem ainda um orçamento do Estado aprovado. Estamos em março, pelas razões que sabemos, é verdade, mas não temos um orçamento do Estado aprovado que seja clara naquelas que são as transferências financeiras também para os municípios. Estamos no momento em que os próprios municípios vão dizendo que o facto de nós termos a situação que estamos a viver, não é? E estarmos com os custos da energia, os custos dos combustíveis a disparar, e nós sabemos que isso vai ter consequências nos municípios, alguns até dizendo que podemos voltar a ter situações de grandes endividamentos dos municípios, e é nesta altura que se transferem estas competências todas para as câmaras municipais. E este é um problema que temos, porque também pode levar a que, e nós sabemos que isso acontece em outros países, é que as desigualdades que já dispararam tanto com a pandemia e que as dificuldades que houve nos concelhos e até a forma desigual como em muitos casos foram tratados, houve concelhos que tiveram capacidade, por exemplo, para dar computadores a todos os que não tinham. Há concelhos que não têm essa hipótese. E, portanto, estas desigualdades são contrárias até àquilo que tantas vezes fala, que é a necessidade de termos políticas de coesão e de evitarmos que as assimetrias disparem, porque nós não podemos ter um sistema educativo a velocidades diferentes conforme a capacidade de cada município. Ainda é possível o Governo fazer uma pausa nesta situação? Eu penso que era possível, e foi isso que nós aqui também trouxemos a esta reunião, era que acontecesse para a educação o que vai acontecer para a saúde, porque é assim, a educação e a saúde, hoje, amanhã, dia 31 de março,
é o dia final para a adesão voluntária. Já agora, também para que fique claro, por exemplo, em relação à educação, mais de 60% dos municípios de há 2 anos a esta parte poderiam ter aderido e não quiseram aderir por considerarem não estarem reunidas as condições. Bom, o que é que vai acontecer na saúde? Na saúde, embora o prazo seja 31 de março, o Governo já esclareceu que é mediante a existência, a celebração de autos de transferência que as responsabilidades vão ser assumidas, ou seja, os municípios vão avaliar e decidir quando é que sentem ter condições para assumir as competências. Na educação não, é automático, dia 1 sai tudo. E, portanto, o que nós aqui trouxemos é, bom, não havendo neste momento um dia da transferência, é um problema que levantamos há muito tempo, mas pronto, a um dia de expirar o prazo, com certeza que não é de hoje para amanhã que o Governo vai adiar o problema, mas ao menos que aceite, e sabendo nós a dimensão dos municípios que ainda não quis entrar, que aceite fazer exatamente o que está a fazer com a saúde, através da celebração de autos de transferência, os próprios municípios possam eles entender e considerar quando é que estão em condições de assumir as responsabilidades. Porque há aqui situações, nós andamos a reunir com as câmaras todas do país, ainda há dias reunimos aqui com Coimbra. Quer dizer, Coimbra passa de 1000 funcionários autárquicos para 1800, mas não tem reforço de funcionários, neste caso, que façam o trabalho que é preciso fazer, não só a questão do pagamento dos salários, mas todo o trabalho que tem, administrativo que é necessário para quem passa a ter quase o dobro dos funcionários. Por exemplo, aspectos que têm a ver com a deslocação de alunos com necessidades educativas especiais, alguns vindos de outros concelhos, mas que a despesa da sua deslocação passa a ser do município. Enfim, há um conjunto de aspectos, até saindo das questões de natureza pedagógica, dos que têm a ver com a organização das escolas, mas que são aspectos administrativos e aspectos financeiros que neste momento estão muito longe de ser assegurados e nós não podemos ter, não tarda aqui, municípios onde a velocidade é de um Fórmula 1 e noutros em que ainda se anda a uma velocidade de carrinho de rolamentos. Quer dizer, isto não é forma de nós termos um país justo e de todos os alunos, as crianças e jovens do nosso país e as famílias terem de facto direito a uma educação de qualidade nas mesmas condições e em igualdade, porque senão vamos começar a discriminar cada vez mais algumas crianças, jovens e famílias, sobretudo as que vivem nas zonas com maiores dificuldades.